Mensagem de hoje, o tema é a parábola das 10 virgens. Nós estamos vivendo nas quintas-feiras as parábolas, estamos mergulhando nelas, estamos aprendendo. E a mensagem de hoje está intitulada Atrasados para o Casamento. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos de 1 a 13. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos de 1 a 13. Para você que está aqui conosco, para você que está nos assistindo agora pelo YouTube, pelo Facebook, abra a sua Bíblia, abra o seu aplicativo no celular, no seu computador. Só não fecha a tela, você que está em casa, né? Isso. Já abriu? Vou convidar você a se colocar em pé em reverência à palavra do Senhor. Isso eu aprendi desde que eu era pequeno indo na igreja. O texto diz assim, na minha tradução, uma tradução um pouquinho diferente da sua, mas a essência é a mesma. Vai ficar mais fácil para quem está nos assistindo no carro, em casa. Diz assim: o reino de Deus é como 10 moças virgens que, com lamparinas na mão, saíram para saudar o noivo. 5 eram tolas e 5 eram prudentes. As tolas não levaram óleo de reserva para reabastecer as lâmpadas. As prudentes, pensando nisso, carregavam vasilhames com óleo. O noivo demorou um pouco e todas dormiram. No meio da noite alguém gritou: ele está aqui, o noivo está aqui, saiam para recebê-lo. As 10 virgens saíram com suas lamparinas. As virgens tolas disseram às prudentes: nossas lamparinas estão se apagando, emprestem-nos um pouco de óleo. As virgens prudentes responderam: não há o bastante para todas, se querem óleo, vão comprar. E elas assim fizeram, mas ainda estavam fora, comprando óleo, quando o noivo chegou. As virgens que estavam a postos para saudá-lo foram para a festa, e a porta foi fechada. Mais tarde, as virgens tolas apareceram e bateram a porta suplicando: estamos aqui, deixe-nos entrar. O noivo, porém, perguntou: eu conheço vocês? Acho que não. Portanto, fiquem atentos. Vocês não sabem quando o noivo vai chegar. Feche seus olhos. Pai querido, nós lemos aqui um trecho da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Nós queremos pedir, Senhor, que esta palavra possa fazer toda a diferença na mente e no coração daqueles que estão aqui presentes, daqueles que estão assistindo agora na internet, que o Senhor se manifeste através desse texto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, você que está em casa. Gostaria de fazer uma pergunta. Você já foi convidado para um casamento, mas no caminho você teve um pequeno contratempo e chegou atrasado ao lugar onde a recepção era realizada e mesmo se identificando foi impedido de entrar, ficando de fora da festa? Eu já cheguei atrasado em casamento, mas eu não fiquei de fora da festa. Você já imaginou que situação constrangedora? Que humilhação você ficar. Olha, você, não, mas olha, veja aí se o meu nome está aí. Não, olha, seu nome não está aqui não. Você não foi convidado, não. Não, mas eu recebi um convite, me preparei, tomei banho, comprei presente, passei perfume. Não, mas o seu nome não está aqui. Seria difícil. E quando a gente fala em casamento, a gente lembra que a estrutura social que Deus considerou melhor para a raça humana é o casamento, como uma união para a vida toda. E nos séculos em que a história bíblica está inserida, nos parece que o normal era duas pessoas adultas se casarem, e a grande maioria das pessoas se casaram por várias motivações, mas eu acho que a maior delas é que casamento é um projeto divino. E um fato inegável é que as vantagens do casamento compensam em muito as suas desvantagens. Não é verdade? Quem é casado que levante a mão.
Olha aí. Estou falando alguma bobagem? Não, né? É bom, né? Casamento é muito bom. E nessas parábolas que nós estamos vendo aqui hoje, nós vamos nos debruçar num texto que é bem conhecido. Eu ouvi muitas interpretações dos personagens, mas eu quero trazer para vocês um pano de fundo, que é o casamento. Eu quero falar da figura importante do noivo, dos convidados e as suas participações nessa história. A abordagem vai ser um pouquinho diferente. Eu lembrei que eu sou descendente de judeus. Descobri há um tempo atrás que os meus avós vieram lá do leste europeu, mas todos eram descendentes de judeus. O meu avô circuncidou o meu tio, que era o mais velho. Depois meu avô se converteu. O meu pai já viveu o tempo do meu avô convertido, e a família toda se converteu. E foi olhar para o lado da esposa do meu avô, também eram judeus. E falei, gente, que coisa interessante. Aí eu fui me debruçar, vamos entender como é que é um casamento judaico, até porque é Jesus, um judeu, que está falando, que está ensinando e que está mostrando uma parábola. Aí eu achei um livro do Dr. Grady Shannon McMurtry, As Festas Judaicas do Antigo Testamento. Ele descreve alguns costumes desse tipo de celebração, e eu copiei, destaquei alguns que eu acho que são muito importantes para a gente entender um pouquinho melhor toda essa história. Então, a primeira delas é que, como em qualquer cultura construída sobre uma forte unidade familiar, o principal desejo de um jovem judeu era de se casar, ter filhos e assumir responsabilidades de adulto perante a comunidade. E sabe como é que isso acontecia? Entre as idades de 13 a 20 anos era esperado que o jovem judeu já começasse a pensar, começasse a se movimentar para fazer um casamento. Não havia esse período de adolescência que nós temos, e nem mesmo o namoro. O casamento judaico é bem diferente. A pessoa passava quase que direto da infância para a vida adulta. Eu lembrei que os meus avós casaram muito cedo. Talvez isso tenha acontecido com alguns de vocês. Os casamentos eram arranjados, segundo tópico, os casamentos eram arranjados pelos pais já no dia em que nasciam, era comum, e você já viu em alguns filmes isso, ou a partir do bar mitzvah, que é o 13º aniversário do menino. Aí o jovem já poderia começar a gostar de uma menina, de uma mocinha, ou então seus pais já estavam negociando com outras famílias o casamento ideal, a noiva ideal. O que me chamou a atenção, pastor Edmilson, é que o pai do noivo se encarregava de organizar tudo, através, ou ele pessoalmente, ou contratava um agente para isso, ou se ele tinha funcionários, ele destacava um funcionário para cuidar disso, ou então, no mínimo, o jovenzinho, candidato a casar-se, organizava todas essas coisas sozinho. E o rapaz, então, outro destaque é que o rapaz ele ia lá à casa da moça, da pretendida, para pedi-la em casamento e levava algumas coisas consigo. A primeira delas era uma boa quantia em dinheiro para pagar o dote. A segunda, para quem é advogado, um contrato ou certidão de compromisso que se chamava shitreruzim. E um odre de vinho com uma taça. Coisa peculiar, eu quando fui pedir a minha esposa, eu só levei o nervosismo e os meus pais juntos para falar com meu sogro. Mas um judeu, ele levava essas coisas com ele. Por quê? Vou explicar. Então, ele se aproximava do pai da moça ou do irmão mais velho, ele entregava aquela certidão e acertava o preço, o dote que ele ia pagar pela esposa. Olha que interessante. Tudo negociado, tudo acertado. Ele enchia a taça de vinho, e aí a jovem era chamada para entrar na sala, e se ela concordava com o casamento, tomava o vinho da taça. Assim ela se comprometia formalmente com o rapaz, tornando legítimo o contrato de um futuro compromisso. E imediatamente eles eram declarados marido e mulher, mesmo sem nenhuma cerimônia sendo realizada e sem consumação sexual. Já eram então considerados marido e mulher, e eles iam ficar um tempo desse jeito.
E o jovem, ao ver a moça tomando vinho, fazia uma declaração solene perante os pais, dizendo que voltaria para a casa do seu pai, o pai do noivo, né? Para preparar um lugar para a esposa. Anote, preste atenção nesses detalhes, porque você vai entender muita coisa hoje. O jovem, ao validar o contrato, a jovem, né? Ao validar o contrato, ela era separada e consagrada ao marido. E como foi comprada por um bom preço, ela agora vai passar todo o tempo se preparando para ser uma boa esposa e aprendendo em como agradar o seu marido. Então, esse período era de mais ou menos um ano, sendo considerado o que nós chamamos de noivado. E se alguém perguntasse ao jovem quando seria o casamento, presta bem atenção, esse jovem diria assim: ninguém sabe, exceto o meu pai. Então o pai teria que ter certeza de que tudo estava muito bem preparado e organizado para o momento abençoado e esperado antes que ele desse a permissão para o seu filho buscar a noiva. Detalhes interessantes. Outro detalhe, chegado o dia da cerimônia, um segundo contrato chamado Ketubá substituiu o anterior, tendo como testemunhas os dois amigos do noivo. É muito fácil a gente ver na Bíblia, né, o amigo do noivo. Você já viu essa expressão? Então o noivo ele sempre levava o melhor amigo, um como testemunha dele e outro que seria um ajudante da noiva. Olha que coisa interessante. Depois da cerimônia, os noivos entravam no aposento nupcial e o noivo entregava os presentes preparados para a noiva e ficavam no aposento preparado para isso por 7 dias. Em algum momento, o noivo avisava o amigo que o casamento fora consumado, ou seja, tiveram relações. E então anunciavam a todos os convidados. Então a comemoração era iniciada e só terminava quando o casal deixava o aposento nupcial para iniciarem a festa. Festa de casamento judaico durava muito tempo. E vocês lembram qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi aonde? Nas bodas de Caná. Uau! Interessante, hein? O comentarista Warren Wiersbe sugere que depois de buscar a noiva em casa, foi aí que foi anunciada a volta do casal à casa do seu pai para celebrar a festa, e nesse momento é que Jesus faz essa menção dessa parábola, onde as jovens virgens então vão acompanhar o cortejo da casa da noiva até a festa com as suas lamparinas para que o caminho fosse iluminado. O fato é que nós temos as virgens que são separadas em 2 times, as prudentes e as insensatas, e em outras traduções, loucas. Agora veja só, desde que Jesus ressuscitado subiu novamente aos céus, que os seus discípulos e a igreja primitiva esperam e sabem que ele, o Rei Jesus, voltará novamente. Mas como foi dito no texto, parece que aos nossos olhos, parece que estamos vivendo dias em que o noivo está demorando. E quando nós ficamos esperando por alguém que demora um pouco, primeiramente nós ficamos ansiosos. Depois acabamos ficando o quê? Cansados. E se a demora é muito grande, começamos a nos distrair com outras coisas para passar o tempo. E aqui estou vendo bastante gente que eu suponho que sejam casados, ou noivos, ou namorados. Eu queria fazer uma pergunta. Qual namorado, noivo ou marido não teve que esperar por muito tempo sua acompanhante ficar pronta? Eu já. Amor, está na hora. Não, mas só mais um pouquinho. Amor, está na hora. Não, agora só falta o vestido. Amor, não, mas agora só falta retocar a maquiagem. Você já viveu um momento assim? Eu já. Então nós sabemos muito bem como esperar sem cometer a insensatez ou loucura de desistir de esperar. Você já pensou o que aconteceria se eu, você, esperando a noiva, a esposa, a namorada, a gente fosse embora? Rapaz, essa opção não existe não.
Mulheres, o que aconteceria? Lei Maria da Lenha? Né? Olha, essa opção não dá. Porque se elas prontas saíssem e vissem que nós, os homens, estaríamos despreparados para o momento, nós ouviríamos muito, muito, muito. Não importa se elas demoraram 1 hora. Por que você não está pronto? Por que a gravata não está no lugar? Por que o cabelo está despenteado? Por que você botou esse relógio? Essa meia não combina. Por que você não arrumou o sapato? Blá, 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 blá. E aí vai. Você já ouviu isso? Eu já. Agora, ficar cansado, gente, faz parte da nossa natureza, não é verdade? Mas não estar pronto, não dá. E nesse texto, então, nós vemos que existe uma espera para que os noivos saiam da sua tenda para o início dos festejos. Então, as 10 jovens cansadas dormiram e até aí não tem problema. O texto indica que era perto já da meia-noite. Algumas traduções vai deixar bem claro isso. Acho que a NVI deixa bem claro. Então, as lamparinas, ditas no texto aqui, eram extremamente necessárias. E segundo os comentários da NVI, essas lamparinas não eram aquelas botijas pequenas, colocavam azeite com pavio, não. Eram uma espécie de tochas, uma haste comprida, eram panos, retalhos de pano enrolado na ponta, eram embebidas no azeite, e aí acendia o fogo. O que acontecia? Acontecia que em pouco tempo, aquele óleo era queimado e era preciso reabastecer a tocha, ou seja, passar óleo de novo e acender de novo para que a luz não se apagasse. Aí a gente começa a entender um pouquinho do drama que as imprudentes viveram. As virgens prudentes, elas atentaram muito para esse detalhe. E o que elas fizeram? Elas se prepararam, elas levaram um óleo de reserva, cada um levou um pouquinho, porque sabiam que isso ia acontecer. Mas as insensatas esqueceram disso tudo. E quando vem um anúncio que o noivo está chegando, elas acendem suas tochas e as insensatas começam a perceber que o fogo vai apagar. E agora? Dá para você me emprestar um pouquinho de óleo? Não, porque se eu emprestar o meu óleo para você, a minha tocha vai acabar também. Então, sabe o que vocês podiam fazer? Vocês poderiam ir ali no comércio, lá tentar comprar de alguém, bate na porta de alguém, corre atrás aí, porque não dá para a gente ficar sem óleo para as nossas tochas. E o que aconteceu foi que essa sugestão foi acatada. Então elas saem atrás do óleo. E fizeram isso, mas chegaram tarde. E o que aconteceu? Quando elas se dirigiram ao local da festa, as portas estavam fechadas. E elas bateram na porta e o noivo chegou, olhou e falou assim, não vos conheço. E não as deixou entrar. E quando nós trazemos esse texto para a nossa realidade, nós percebemos, infelizmente, que muitos cristãos estão letárgicos e sonolentos quanto à volta iminente de Cristo. Jesus vai voltar. Mas já demorou 2000 anos, né? Deixa quieto. Deixa para lá. Vai demorar, eu vou cuidar da minha vida, eu tenho que trocar de carro, eu tenho que comprar casa, eu tenho que cuidar de emprego, eu tenho que viajar depois da pandemia, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E a gente vai deixando de lado essa percepção de que o rei está voltando. Por quê? Porque nós não sabemos quando isso vai acontecer. Por isso, nós, muitas vezes, nos distraímos para passar o tempo dessa espera, começamos a brincar com as coisas deste mundo. Começamos a olhar para as coisas do mundo, elas começam a ter um atrativo diferente. Não percebemos que o tempo está correndo, não percebemos que de repente Jesus não vai voltar, mas eu posso ser levado à presença dele. Não entendemos que a única coisa que nós sabemos desde que nós nascemos é que nós vamos morrer um dia e nós não sabemos o momento, a hora, o minuto. Pastor Pascoal sempre fala, quando vai fazer um velório, que nessa questão de morte,
Cada um de nós tem uma senha, ainda bem que ela não é em ordem alfabética e nem numérica. Ela é alternada. Cada dia a gente tem escutado, agora com o Covid, parece que acelerou mais ainda, né? Quantas notícias temos recebido? E outros desconhecem quem é Jesus, isso é pior. Não tem um relacionamento com Ele. E se não tem um relacionamento com Ele, por que iriam esperar a volta dele? Jesus, estou fora. Religião, nada a ver. Não, dá nada não. Caretice, né? No meu tempo falava isso, caretice. Hoje o pessoal fala, ih, cara, fora, sai fora. Que papo, meu. Eu vejo que essas palavras muitas vezes têm uma inspiração diabólica. Nada a ver, não dá nada. E elas nos fazem perder o foco da volta de Jesus. E aí, quando nós percebemos, nós estamos focados com as coisas deste mundo. E como estamos focados com as coisas desse mundo, nós desobedecemos a palavra de Deus. Paulo nos fala para nós não nos conformarmos com este mundo, ou seja, não tomarmos a forma quando quiserem nos esmagar na faculdade, esmagar a nossa fé no grupo do WhatsApp, dentro da família, quando quiserem nos ridicularizar, quando nos quiserem fazer pressão para deixarmos Jesus de lado, nós não vamos fazer isso. A Bíblia nos ensina, mas acontece que a demora, nos iludimos com as coisas do mundo e começamos a ter esse foco que não é muito bom, porque nos afasta dessa realidade tão gloriosa. O Rei está voltando. E quando nós, cristãos professos, perdemos esse foco, o que acontece? Deixamos de testemunhar isso aonde vamos. É triste isso, né? Nós cantamos agora há pouco que nós somos estrangeiros aqui. Nós somos embaixadores do reino. E por que não vivemos como tal, dizendo, olha, o nosso rei vai voltar. E ele vai estabelecer um tempo novo, uma eternidade gloriosa, onde não haverá choro, não haverá pranto, não haverá Covid, não haverá boleto para pagar. Uau! Nós estamos perdendo foco. Há quanto tempo que eu não tenho visto na mídia em geral, a mídia gospel falando o rei está voltando, pregando sobre a volta de Cristo. Estamos preocupados muitas vezes como igreja, em termos de estratégias para atender às demandas, às necessidades. Mantemos sim o foco missionário, não vejo que as igrejas esqueceram disso. Mas falar sobre a volta de Cristo parece que estamos perdendo foco, parece que estamos nos acostumando com a demora. E isso não é bom. Nesse texto nós vimos o óleo que era usado como combustível. E ele lembra o óleo que era usado nos cultos do tabernáculo. Esse óleo simbolizava o Espírito de Deus. Mas nós também hoje podemos, de uma maneira muito simples, simbolizar este óleo como sendo a palavra de Deus nas nossas vidas. E como igreja de Jesus, nós deveríamos estar preservando a palavra de vida neste mundo cruel e tenebroso. E essa tarefa é nossa, a de manter essa palavra de perseverança e de continuar testemunhando sobre a volta de Cristo. Olhando para a situação das virgens prudentes, da simbologia atual do óleo, sabe o que me vem à mente? Mateus 5,16, que diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. E sabe, meu irmão, minha irmã, você que está em casa nos assistindo, viver nesse compromisso, viver nessa perseverança, é nadar contra a correnteza, é uma contracultura, a cultura que está sendo imposta pelas redes sociais, pela mídia, pelo mundo. E bater de frente com os falsos profetas, bater de frente com ensinamentos fúteis que nos afastam de Deus, não é uma tarefa simples. Porque o que mais o povo quer é estar
na crista da onda com todo mundo. Eu tenho que ter não sei quantas visualizações no Facebook, no Instagram, e muitos estão preocupados com isso. Não, estou conectado, olha quantas visualizações. Gente, isso aí não é importante para nada. Você tem que estar conectado com a palavra, você tem que estar conectado com o Espírito Santo, você tem que estar cheio do Espírito Santo para poder testemunhar de que o Rei está voltando. E como nós estamos nos preparando para este encontro? Como? Temos nos abastecido do Espírito Santo, temos praticado a palavra de Deus, nós temos vivido dias de testemunho real, temos preparado as nossas famílias, estamos falando de família, como pais temos ensinado os nossos filhos de que Jesus está voltando, que nós temos que perseverar, que nós temos que estar firmes. Sabe o que me assusta nessa parábola? É que 5 virgens ficaram de fora, e muitos cristãos que se dizem professos, não, eu sou cristão, ficarão de fora naquele dia. Nem todo que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Senhor, mas em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos curas e blá, 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 blá. Mas eu não conheço vocês. O nome de vocês não está no livro da vida. Sabe o que assusta? É que aqueles que não conhecem Jesus Cristo, literalmente já estão de fora dessa celebração. Fazer uma perguntinha para você. Você tem convite para essa festa? E quais são as lições que nós tiramos desse texto? Que como pais nós temos retardado e até negligenciado o processo de atribuir responsabilidade aos nossos filhos. Já que nós estamos falando de família, veja que os meus avós, eu já citei isso, casaram-se cedo. Esses jovens judeus, quando casavam, já passavam da infância para a vida adulta. Não tinha essa adolescência, pós-adolescência, pré-juventude, pós-juventude. O cara está com 40 anos, está morando na casa do papai e da mamãe com roupa lavada, carrinho lavado, o papai enche o tanque. Gente, esse processo de nós ensinarmos os nossos filhos a ter responsabilidade está sendo negligenciado. E às vezes a falta de paternidade acentuada junto com esse processo, o que está fazendo? Jovens inconsequentes, mimados, imaturos, dependentes, valores distorcidos, alienados e inseguros. Eu fui pastor de um jovem que a carteira dele estava tão preenchida de entradas e saídas em lugares que eu falei, cara, daqui uns dias você não vai ter mais onde trabalhar aqui na cidade, porque você já rodou quase a cidade inteira. E pastor, e daí? O que tem a ver? Mas como que tem a ver? Percebe? Não. Normal. Normal. A gente não troca de emprego como troca de camisa. A gente não troca Deus por qualquer coisa. A gente não troca de esposa porque, eu não gostei do que ela falou. Isso é uma realidade. Quer ver outra coisa que a gente pode aprender essa noite? Que a responsabilidade do pai do noivo em providenciar para que tudo estivesse preparado. Deus, presta bem atenção, você, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo. Deus, o nosso Pai, providenciou um plano de salvação que já foi executado lá na cruz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, o Pai preparava o casamento no judaico, o nosso Deus preparou esse casamento de Jesus conosco. Olha que fantástico isso. Quando perguntava ao jovem judeu quando seria o casamento, o que ele dizia? Só meu pai sabe. Os discípulos a perguntarem a Jesus quando seria a sua volta, ele respondeu assim em Mateus 24:36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. As coisas começaram a clarear para você? Está vendo as conexões? A nossa cultura ocidental latino-americana enfatiza a importância da noiva. A noiva tem que estar bonita, é o buquê da noiva, a noiva, a noiva, a noiva. Casamento judeu, a importância não é dada à noiva, é dada ao noivo. O noivo está na parábola. E ele é mais importante porque sem ele não haverá as bodas. Sem ele não há pagamento do dote. Agora veja bem,
que diz em 1 Coríntios 6,20, vocês foram comprados por alto preço. Entendeu a conexão agora? Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. O jovem judeu, quando ia pedir a moça em casamento, levava consigo uma taça e vinho, e quando falava com o pai da noiva, se ela aceitasse a proposta, então a noiva tomava o vinho. Mas olha o que Jesus disse na sua última ceia com os discípulos. Isso está em Mateus 26, 27 e 28. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Nós fazemos esse memorial, a ceia do Senhor, e nós lembramos do sangue. Nós tomamos suco, naquela época tomavam vinho, e vinho do bom. Esse cálice é o testamento de uma nova aliança. Estão entendendo as conexões? Quando a jovem tomava o vinho oferecido na taça, aceitando o casamento, o jovem dizia solenemente que voltaria à casa do seu pai para preparar um lugar para a esposa. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos, depois de lavar os pés deles, está registrado em João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia! Vocês estão entendendo a riqueza dessa parábola? Estão vendo esses pequenos detalhes que estão trazendo à nossa mente uma clareza tão grande desse plano maravilhoso, desse nosso rei? O rei Jesus está voltando. Eugene Peterson, comentando esse texto, nos diz assim, vir é um verbo do Evangelho. A mensagem bíblica e cristã não é sobre o que Deus é, mas que Deus vem. Ele virá novamente, porque isso faz parte da própria natureza de Deus. Vir. Essa é uma característica do seu caráter. Ele vem. Ele chega, ele se manifesta, ele vem como um vizinho que chega na nossa porta, bate, entra na nossa casa e toma café conosco. Nós procuramos sua vinda nos aspectos sensacionalistas, mas ele continua a nos surpreender nas coisas simples. Ele vem a nós em nossa dor, na nossa dúvida, nas nossas famílias, no nosso trabalho. Não há lugar que ele não possa transformar, não há ocasião a que ele não possa chegar. E toda vez que ele vem a nós, e nós o recebemos, estamos mais e mais preparados para nos encontrarmos com ele em sua vinda final. A vinda que completará tudo que entendemos por história. Eu achei fantástico esse comentário. Deus sempre está vindo, foi Ele que nos atraiu. Ele está sempre vindo ao nosso encontro. Na nossa dor, Ele nos visita. Acho que uma das experiências mais incríveis que eu tive foi o Covid. Sabe por quê? Porque eu pude ver todos os dias Deus ali comigo. Ele veio, ele vinha todos os dias, ele me sustentava. E quem já passou por essa enfermidade ou outra e foi curado, sabe o que eu estou falando. O dia que o médico foi lá em casa e disse, olha, vocês estão de alta. Eu fui para o quarto onde eu ficava lá repousando e eu chorei o dia inteiro. Eu chorei de alegria. Naquele dia Deus foi tão tremendo, ele estava tão ali perto que parecia que eu estava abraçado com ele, chorando nos braços dele. Como Deus é bom, ele está sempre vindo. E eu queria dizer para você, querido, querida, o rei está voltando. O rei está voltando.
E se ele demorar um pouco, quem sabe eu e você não sejamos chamados à presença dele. Você já parou para pensar nesse detalhe? Que você pode estar sendo, de repente, amanhã, sendo convocado para estar na presença dele. Esta semana nós estivemos, na semana passada, no Hospital Vita, chamado BR, que é esse aqui da frente. E ontem, anteontem, nós estivemos no Vita Batel. E nós estávamos fazendo a entrega pela manhã de kits, e uma enfermeira. Nós tivemos um momento maravilhoso do manifestar de Deus, um quebrantamento ali com os funcionários na própria equipe. O que foi aquilo? Ficou um olhando para o outro e os funcionários não queriam ir embora. E foi assim algo tremendo. Acho que se a gente fizesse um apelo ali, provavelmente ia ter conversão, porque foi muito forte. E uma enfermeira falou assim: pastor, o senhor pode nos acompanhar ali num quarto para orar por uma pessoa, uma senhora? Eu falei: vou, né? Vou dizer não. E eu cheguei lá, estava ao lado dela uma senhora de 92 anos que quebrou o fêmur. Ela estava um pouco sedada, ela estava um pouco confusa, agitada, com respirador. E a neta era médica, estava com ela, e eu li a Bíblia com ela, orei. Eu sabia que ela não estava entendendo muito, mas eu pedi que Deus tivesse misericórdia e que a salvação pudesse chegar até aquela vida. Depois entreguei um kit para aquela jovem médica e orei por ela também. À noite, quando nós chegamos no hospital para fazer o restante das entregas, eu perguntei: dona fulana que eu visitei aqui no 321? Ah, pastor, às 4 da tarde ela faleceu. Eu falei: como assim? Não, ela faleceu. Isso me lembra que em todo tempo Deus está vindo e que nós temos que estar preparados. Porque se não for a volta gloriosa de Jesus, pode ser o nosso momento glorioso de enfrentarmos o nosso último inimigo, que é a morte. Você está preparado para isso? Feche os seus olhos. Eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui, para você que está nos assistindo. Você já recebeu o noivo, o Rei Jesus, como seu Salvador? Será que você não gostaria de fazer isso esta noite? Você conhece tudo que Jesus fez, Ele veio ao seu encontro, mas você entendeu hoje que está despreparado, assim como aquelas moças sem o óleo, sem o Espírito Santo agindo em sua vida, sem se aprofundar na execução da palavra de Deus e no estudo dela. E quer hoje assumir um novo compromisso com Jesus e se preparar para a sua volta. Jesus disse assim: vós sereis meus amigos se fizerem o que vos mando. Talvez hoje você entendeu que a sua família está despreparada para esse encontro, para esta festa. Você que gostaria de mudar essa história hoje. Talvez você entendeu que tem negligenciado o processo de atribuir responsabilidades aos seus filhos. E você precisa da ajuda de Deus para mudar isso também. Preparado ou insensato? Que papel você escolhe para participar dessa festa? Talvez hoje você entendeu que precisava voltar a testemunhar da volta de Cristo, de assumir um papel de embaixador da nova Jerusalém celestial, de ser luz e ver sua luz brilhar na escuridão. Talvez seja essa a sua decisão nessa noite. E se você entendeu alguma dessas coisas e queria tomar uma decisão, quer tomar uma decisão nesse momento, eu gostaria de convidar você a se ajoelhar e a buscar a Deus. Se Deus falou com você através dessa mensagem, se você que está em casa também está tomando uma decisão, entra no chat, entra em contato com a gente, nós queremos orar pela sua vida. Deus abençoe. Tem alguém aqui que deseja no seu coração fazer um contrato de casamento com o Rei Jesus, de ter uma vida eterna, de passar a eternidade com Ele. Você nunca entregou a sua vida a Cristo, mas hoje Deus diz assim: olha, eu estou chegando aí, eu estou chegando na sua vida, e você entende que precisa tomar essa decisão. Tem alguém que quer tomar essa decisão aqui? Levanta a sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Se você está tomando essa decisão em casa, escreva para nós no chat, para nós entrarmos em contato com você. Nós queremos orar pela sua vida.
Você entende nessa noite que precisa começar a se preparar para a volta de Cristo, e você tem se sentido despreparado? Meu irmão, vou te fazer um convite. Dobra os seus joelhos agora e começa a orar. Começa a se consagrar. Aquela moça, quando aceitava o convite, ela se consagrava ao marido, e ela ia aprender a agradar o seu marido em tudo. Você, como noiva, tem feito isso? Você tem se preparado para esse encontro? Você quer mudar essa história? Você quer começar uma nova vida, ter um novo recomeço, a chama do primeiro amor ardendo no seu coração? Quero te fazer um convite. Dobre os seus joelhos nesse instante, comece a orar, comece a clamar. Eu quero orar pela sua vida hoje. Eu sei que Deus tem algo tremendo para fazer, porque o Rei está voltando. Glória a Deus. O Rei está voltando. Você está preparado? Nosso tempo está acabando. Nosso tempo de mensagem. E tomara que o nosso tempo aqui na terra não esteja acabando tão rápido, porque tem tanta coisa a ser feita. E se você quer fazer parte de uma nova história, de ser testemunha do embaixador desse reino, se ajoelha aí onde você estiver e começa a falar com Deus. Deus, eu quero consagrar minha vida agora. Eu quero recomeçar. Você, como pai, tem entendido que precisa mudar algo na estrutura familiar que você tem, que você precisa começar a ensinar novos valores para os seus filhos, e você precisa de ajuda e não sabe como começar isso. Você que é pai, mãe, você que está em casa, você está tomando uma decisão de mudar isso aí. Se ajoelha agora, começa a buscar o Senhor. Nós vamos orar pela sua vida nesse instante. Pai querido, Pai de amor, eu te agradeço. Te agradeço por essa mensagem, porque a tua palavra nunca volta vazia. E tem irmãos aqui, Senhor, que estão ajoelhados aos teus pés, entendendo que é um tempo de mudança, entendendo que o Rei está voltando e que precisam estar preparados. Eu quero pedir agora, o Espírito Santo vai visitando cada um, vai dando coragem, vai dando entendimento, vai dando, Senhor, uma orientação nova a esses teus filhos, a esses teus servos. Senhor, há pessoas que talvez pela internet estão tomando essa decisão. Quero pedir que o teu Espírito Santo esteja com elas também nessa noite. Vai tocando nos seus corações, ó Pai querido. Nós entregamos, Senhor, estas vidas nas tuas mãos, pedindo que o Senhor faça tudo que o Senhor tem para fazer, que nós não percamos mais tempo com as coisas do mundo, mas possamos gastar o nosso tempo vivendo e andando contigo. Por isso nós pedimos a tua ajuda, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa decisão em casa, entre em contato com a gente. Para você, meu irmão, saia daqui hoje com a certeza de que o Rei, o quê? Posso ouvir mais forte? Aleluia! Ele vem nos buscar. Deus te abençoe.